Torto Arado, será que ele valeu mesmo esse hype? Ou será que foi mais um livro modinha que por alguma razão entrou no meio do BookTube, todo mundo só falava sobre? Será que ele é tudo isso? Para você que não me conhece, seja bem-vindo ou bem-vinda. Sou Natália, professora de anos iniciais e também uma grande leitora e admiradora dos livros. Resolvi colocar essa obra na minha lista para 12 leituras para 2023. Se você se interessar, te convido a continuar essa saga comigo. Estamos no segundo mês e eu sempre ouvi muita gente falar de Torto Arado, que chorou, se emocionou, e resolvi dar uma chance. Ele apareceu lá no meu esquilo como possibilidade de troca, resolvi e li, e eu vou dizer para vocês, vale muito a pena ler. Ele não foi só o hype, ele traz mensagens muito importantes pra gente, principalmente nós que somos brasileiros, descendentes de escravos, pra gente acordar um pouco em relação à nossa vida social e não deixar a história se repetir. Porque, pelo que eu pude perceber, nem sempre a escravidão veio com aquela estereotipia do escravo sendo negro, do senhor com chicote. Às vezes ela tá velada e tá bem do nosso lado e a gente não percebe. Nesse livro, o autor, que é um investigador, criou uma história que se passa numa fazenda na Bahia, e as protagonistas dos livros, que são também as principais narradoras dessa obra, as irmãs Bibiana e Belonísia, e elas vão contar como foi a vida delas sendo descendentes de escravos. Os pais eram nessa fazenda na Água Negra, e é muito triste ver como é que aquela família especial que está sendo retratada no livro, como que eles sofreram. Eles não tiveram um minuto de paz, foi um monte de tragédia, uma atrás da outra. E aí, todas as vezes que alguém deles tentou sair da fazenda para ver se conseguia uma vida melhor, almejar um trabalho digno, às vezes dava muito errado, enfim. É um livro escrito no ano passado, não, um livro escrito em 2021, publicado, e o hype surgiu assim de uma maneira meio que inesperada, mas é compreensível porque as pessoas se sensibilizaram tanto com essa história. E as irmãs, coitadas, elas sofreram o livro inteiro, e eu tô tendo dificuldade em falar sobre esse livro sem dar spoiler, porque do meio pro final, nossa, é só ladeira abaixo, é muito triste, mas é bom pra gente ver, como eu já disse, pra gente abrir os olhos que, embora não estejamos mais lá na época da abolição da escravatura, que os escravos tinham acabado de ser libertos e lutavam para serem tratados com a dignidade que eles mereciam e merecem, mesmo os descendentes, é complicado ver isso hoje em dia acontecendo e repetindo a história, só que não com a mesma estereotipia. Assim, quando você, por exemplo, forma, estuda, tem aquela qualificação e aceita um cargo que paga bem menos porque você está desesperado, precisando de um emprego, e tem que vender a sua hora de trabalho por um preço bem menor do que você sabe que seria o justo. Isso, de uma certa forma, é a repetição dos nossos antepassados. E o autor é um pesquisador, ele já tinha esses rascunhos dessa história guardados há muito tempo, até que ele conseguiu fundamentar essa história e transformá-la num livro que foi um grande sucesso. Meu conselho para você, leia. Não é um livro muito grande, tem mais ou menos 200 páginas. Se você conseguir ler rápido, parabéns, porque eu não consegui. Não pelo livro ser chato e arrastado, mas pela história ser muito densa. Você tem que parar para respirar. Eu fiz bastante pesquisa. Dá vontade de você ler todos os livros relacionados à escravidão para você compreender melhor ainda essa história. E as meninas achando que, poxa, consegui aqui um relacionamento, vou formar uma família, ser feliz. No início acontece uma tragédia com elas, que eu ainda acho que a tragédia do início tem muito uma analogia, e eu não posso falar porque senão seria spoiler, mas para quem leu vai entender o que eu tô falando. Nunca mais você será a mesma pessoa depois desse livro, você vai se pegar pensando em alguns momentos. Eu dei 5 estrelas, favoritei. E pelo que deu para entender desse livro, ele se passou mais ou menos um pouco antes da abolição da escravatura, até um pouquinho depois, ali mais ou menos 1888,
até os anos 1900, porque o autor não datou o livro com precisão, mas ele citou a abolição da escravatura como um evento recente. Então eu acredito que tenha sido mais ou menos por essa época. E para o vídeo não ficar muito grande, eu separei só um trecho que eu li e que acabou comigo, me deixou muito triste, mas não de um jeito deprimente, é um triste mais num tom de revolta. E eu vou ler aqui para vocês, está em 77% do livro, já que eu li em e-book, eu não tenho a precisão do número de páginas. O trecho é o seguinte: fui tomada por uma profunda tristeza ao ver aquelas duas vidas desamparadas diante do que lhes haviam feito. Vi tanta crueldade ao longo do tempo e mesmo calejada me comovo ao ver os homens derramando sangue para destruir sonhos. Vi senhores enforcarem seus escravos como castigo, cortarem suas mãos no garimpo por roubarem um diamante. Acudiu uma mulher que incendiou o próprio corpo por não querer ser mais cativa do seu senhor. Mulheres que retiravam seus filhos ainda no ventre para que não nascessem escravos, que davam a liberdade aos que seriam cativos, e muitas delas morreram também por isso. Mulheres que enlouqueceram porque as separaram de seus filhos que seriam vendidos. Vi um senhor cruel deitar com mulheres negras e abandonar seus corpos castigados à morte, como se quisesse expurgar o mal que o fazia cair. Outro fez do corpo de seu escravo um reparo para o barco imprestável em que navegava. Eu fiquei, nossa, é um negócio assim, como é que um ser humano é capaz de fazer isso com outro ser humano? Mas é aquilo, né? Desde que o mundo é mundo, essas coisas sempre aconteceram e infelizmente a tendência é sempre continuar acontecendo. Porém, quanto mais as pessoas tomarem essa consciência e lerem esse tipo de coisa, se sentirem revoltadas, a tendência é a história não se repetir ou se repetir cada vez menos. Eu fiquei feliz por muita gente ter gostado desse livro, ter entrado nesse hype, porque trouxe a oportunidade das pessoas conhecerem essa realidade que não foi nada boa, não foi nada legal, foi revoltante, triste. E nós, como brasileiros, somos descendentes desses escravos, então temos que honrar a nossa história em nome deles e por eles e para as nossas futuras gerações, para que isso não aconteça novamente. O próximo livro dessa lista de selecionados vai ao ar no dia 25 de março, às 12 horas também, no sábado, no último sábado do mês. E é o livro 1984 de George Orwell. Se você quiser me acompanhar nessa jornada, está convidado ou convidada, e eu agradeço a sua audiência até aqui.